Bom dia a todos, né? De novo, prezado diretor Sabato, prezado coordenador, né, geral Lopes, prezado Márcio, professor Márcio, prezados participantes, representantes de diversas empresas, indústrias. Meu nome é Luc Wüst, eu sou assessor técnico do Secretariado do Diálogo Digital Brasil-Alemanha. E tenho o grande prazer de moderar o intercâmbio de hoje sobre a dosimetria de sanções administrativas no âmbito da Lei de Proteção de Dados. O diálogo de hoje será o primeiro de 2 intercâmbios organizados pelo Diálogo Digital Brasil-Alemanha, em cooperação com a delegação da União Europeia, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e junto ao setor privado, principalmente representado hoje pela Câmara ENET, pela Almeida Law, né, professor Márcio, e também todos os representantes que temos aqui na reunião de hoje. A ideia dessa iniciativa é de trazer de aspectos prioritários da nova agenda regulatória da ANPD e levar para o diálogo com o setor privado nacional e especialmente no segundo encontro que está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, também internacional. Hoje já temos empresas multinacionais na mesa e no segundo evento sobre transferência internacional de dados teremos também representantes da União Europeia, também como especialistas do setor privado da Europa. Antes da gente entrar na matéria e abrir também o palco para os 3 palestrantes que a gente tem, por favor, me permitem dar algumas palavras rápidas, apoiado com a apresentação de PowerPoint, só para também introduzir um pouco o formato do diálogo digital, né? Como vocês podem ver, o Diálogo Digital é uma iniciativa do governo alemão, do Ministério de Digital e Transporte da Alemanha, com vários países, né? Aqui no Brasil, o Diálogo Digital Brasil-Alemanha é conduzido também com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas, como vocês podem ver, né, os diálogos digitais são formatos predominantemente bilaterais que já estão sendo implementados com vários países considerados importantes, parceiros importantes fora da União Europeia, né? Então, aqui vocês podem ver que já tem uma boa quantidade de diálogos que o governo alemão iniciou depois da presidência da G20 para não só ter o Digital Ministers Track, mas também ter conversas mais contínuas com países parceiros. Próximo slide, por favor. O diálogo ele é predominantemente político, né? Então, mas ele está sendo construído como um multi-stakeholder diálogo muito fortemente alimentado pela indústria, academia e também sociedade civil, que trazem as demandas para o diálogo justamente para discutir né, abordagens comuns para fazer um arcabouço para um framework para digitalizar a economia, né? Então, vocês podem ver que a gente trabalha em intercâmbio de práticas boas, né? Intercâmbio sobre arcabouços legais, regulações, tentar, idealmente, também se posicionar conjuntamente em foras internacionais, né? Então, ir para o negócio, para o setor privado, a gente também quer obviamente, facilitar essa aproximação entre atores de diferentes países. Próximo slide, por favor. Como funciona, né? O diálogo digital, a gente tem um encontro anual de alto nível político, normalmente é secretário, vice-ministro, State Secretary na Alemanha, onde estão tratados os temas prioritários e cada 2 anos também é acordado um plano de trabalho, que a gente vai falar um pouco mais depois, né? Eu estou vendo aqui do Márcio que os slides não estão aparecendo. Esse problema é para outras pessoas também? Tá. Então o resto está vendo. Tá bom. Então, durante o ano a gente faz bastante atividades, né? O secretariado fomenta as atividades como hoje, por exemplo, esse intercâmbio,
e a gente levanta também, obviamente, um feedback do private sector, do setor privado, para levar de novo para o próximo high-level meeting. Próximo slide, por favor. Aqui dá para ver que a gente está realmente entrando em multi-stakeholder approach, a gente fala com ministérios, com autoridades, por exemplo, aqui a ANPD, também o setor privado, associações, que hoje está representado também pela Câmara Enet, e também a academia, e também a academia e pesquisa aplicada em diferentes áreas. Eu acho que agora a gente vai entrar só rapidão mostrando as três grandes áreas que a gente está tocando no diálogo digital nesse plano de trabalho 21-22. No ano que vem a gente vai fazer um novo plano de trabalho, que são três blocos grandes, né? O primeiro é de governança de internet e política de dados. Aí também se encaixa o encontro de hoje, ou o workstream inteiro, né, sobre proteção de dados, intercâmbios de proteção de dados que a gente já fez, facilitou no ano passado um intercâmbio entre a ANPD e a Autoridade de Proteção de Dados do estado de Hessen, na Alemanha. Esse ano teve também a visita, inclusive, do diretor Sabato em Berlim, pro encontro anual do Diálogo Digital, e nessa ocasião a gente também fez uma visita na Autoridade de Proteção de Dados de Berlim. O segundo grande bloco é tecnologias emergentes, que a gente trata de vários aspectos de, né, novas tecnologias, inteligência artificial, aqui no Brasil, que era bastante eminente também no ano passado, né, o leilão do 5G, como isso vai ser aplicado na indústria, segurança digital. E o terceiro bloco aí se foca bastante em modelos de negócios, modelos organizacionais, né? A gente trabalha para a digitalização de pequenas e médias empresas, a gente teve bastante intercâmbio sobre a digitalização do próprio governo, da administração pública, e a gente também trata de startups e regulação de plataformas digitais. Então, vocês podem ver bastante grande, bastante amplo também né, os temas de atuação do diálogo digital Brasil-Alemanha. Então, talvez seja também interessante para os representantes do setor privado, caso tenha interesse em cooperar mais com né, os pares alemães, sempre pode nos procurar. Só o próximo slide, por favor. Acho que esse a gente pula. Um pouco de né, atividades que a gente já implementou, né? A gente está bastante ativo em cada formato de governança da internet internacional, tanto no FIB, aqui no Brasil, né? O Fórum da Internet do Brasil. A gente teve em maio uma delegação razoavelmente grande do MCTI, da ANPD e outros né, parceiros políticos e acadêmicos na Alemanha. A gente fez uma visita de uma semana e a gente teve também o nosso Ministério de Transporte e Digitalização aqui em agosto para a Semana de Inovação da ENAP. Eu acho que agora só vocês têm esse né, panorama um pouco das atividades. Então, sempre pode nos procurar, se caso tenha um interesse em articular-se melhor nesse diálogo. Então, acho que seria isso. Se você só quer rapidão mostrar o contato, Luísa. Perfeito, né? Então, aqui temos também o QR Code, como somos um diálogo digital, para o nosso website, newsletter, se for interessante. Perfeito. Então, agradeço pela atenção no meu primeiro momento, apresentando o Diálogo Digital Brasil-Alemanha no âmbito que esse evento hoje está acontecendo. E agora, sem mais delongas, na verdade, eu queria já abrir, né, ou ir para o próximo ponto da pauta, né, que seria a contribuição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Estamos honrados hoje também com a presença do diretor Sabat, tanto como o coordenador geral da fiscalização, o senhor Lopes. Esses dois senhores vão fazer agora um pouco eu diria, o racional da regulação da dosimetria de sanções administrativas. Eles vão intercalar ou já emendar um do outro. Se não me engano, o diretor Sabá vai abrir a palestra aí. Então, agradeço já desde já
a presença e a contribuição, e o palco é seu. Obrigado. Muito obrigado, Luque. Bom dia a todos. Eu agradeço, Luque, pela organização, agradeço também ao seu pessoal, agradeço às meninas da Coordenação Geral de Relações Institucionais Internacionais, né, a Virgínia e a Caroline, que estão aqui conosco. Agradeço também a presença do... Permita-me referenciar o pessoal da NPD primeiro, né, o pessoal o Fabrício Lopes, né, coordenador geral de fiscalização, e os doutores também Diego e Kátia, né, da NPD, né, como assessores jurídicos com bastante conhecimento na área de proteção de dados pessoais. Agradeço a todos e a todos que estão aqui nos acompanhando nessa exposição. E o interessante é que conversar com a NPD é interessante porque a NPD traz aquilo que há de mais atual em termos nacionais brasileiros, né, na área de proteção de dados pessoais, principalmente dentro desta área temática da parte de fiscalização e a norma de dosimetria de sanções. Então, eu gostaria de fazer umas breves palavras, Luque, como você mesmo pontuou, neste início, e já passando depois as palavras, se me permitem, ao doutor Fabrício Lopes, para que ele possa abordar a temática com ele, assim, como especialista que é na área. Bem, a NPD ela vem realizando desde a sua criação um intenso esforço regulatório. Não sei se todos sabem, mas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela deixou para que a autoridade brasileira, de modo direto ou indireto, com níveis diferentes de enforcement, mas que regulamentasse aproximadamente entre 60 e 70 temas na área de proteção de dados pessoais. Isso é bastante tema, muita coisa. Então, a NPD, como órgão novo, né, ainda se estruturando, transformada há pouco tempo em autarquia especial, ela então tem uma frente regulatória bastante ampla, que inclusive faz parte do seu objetivo estratégico, que é estabelecer no país um ambiente regulatório eficaz, né? Então, a partir daí, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estabeleceu uma primeira agenda regulatória para o BN 2021-2022, com 10 itens, 10 temas, e em seguida partiu para a sua segunda agenda regulatória, do biênio 2023-2024, desta vez com 20 temas, sendo o primeiro tema a dosimetria de sanções, né? Esse é o primeiro tema a ser tratado por nós, já está bastante adiantado, e mais tarde o doutor Fabrício vai tratar disso, da real situação desta norma, mas o que eu gostaria de dizer é que essa norma ela ela é essencial para a NPD. E ela traz dois parâmetros também essenciais, né? E são parâmetros que não foi fácil estabelecer esses parâmetros, né? Então, quais são esses parâmetros? O primeiro são os critérios para classificar a gravidade de uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, por isso que o nome é dosimetria também, né? Porque ela vai dizer quão grave foi uma violação, se ela foi leve, se ela foi média, se ela foi grave, quais os parâmetros para se classificar uma sanção dessa em sua natureza, né? E o segundo parâmetro são aqueles critérios utilizados para o cálculo do valor de uma multa simples ou de uma multa diária, como diz a nossa lei. Ou seja, então, um critério essencial é decorrente do primeiro critério do estabelecimento da gravidade. Então, se recorre a outros critérios e fórmulas para o cálculo para o cálculo dessas multas. De modo que, não sei se todos estão muito ambientados, né, com o ordenamento jurídico nacional, o ordenamento jurídico brasileiro, mas diferente até de outros ordenamentos jurídicos que nós vemos em outras nações, né, no ordenamento jurídico brasileiro procura-se, ao máximo,
fugir da subjetividade, né? Então, ao máximo, nós procuramos tornar os instrumentos jurídicos o mais objetivos possíveis, né? E essa objetividade, ela, por vezes, é difícil de se obter. Quanto mais quando estamos tratando de regulamentar um direito fundamental, que é o direito de proteção de dados pessoais, da privacidade. Outras agências, nós não somos agência reguladora, mas outras agências reguladoras, e pelo mundo acontece a mesma coisa, elas tratam de setores específicos da atividade econômica em seu país. Aqui não é atividade econômica, né? Aqui é um direito fundamental. E regulamentar um direito fundamental com elevado nível de objetividade é um desafio. Então, é por isso que toda violação à lei de proteção de dados pessoais, ela deve ser considerada, ela deve ser vista dentro da nossa norma de dosimetria, né? E aí, é claro que essa norma ela já está, eu posso falar em termos mais gerais, né? Ela já está, né, em sua fase final de análise jurídica e em pouco tempo ela deve ser, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, ela deve ser finalizada em termos de uma minuta em sua versão final. E então um dos diretores da NPD, né, será sorteado para poder fazer o relatório, ou relatar, né, relatar essa norma, né? Eu até espero que seja eu, né? E, a partir daí, né, o diretor terá o normal é isso, em torno de 15 dias para se pronunciar. Os outros diretores, então, votarão, né? E a norma, então, será aprovada e publicada, e já com vigência imediata. Eu acredito que o Fabrício pode complementar essas informações, mas eu acredito, sendo bastante otimista, que ao início do ano de 2023, quando a gente fala início, não são os primeiros dias, não, tá? Eu diria em janeiro, né? Assim, janeiro tem 31 dias, né? Então, janeiro, né, eu diria que nós teremos, né, Fabrício, na melhor das hipóteses, eu acredito, se tudo der certo, né, acredito que teremos, então, essa norma publicada. Esta é uma visão geral que eu passei, né? É claro que a NPD tem uma série de desafios, né? Todos esses temas que nós tratamos são extremamente desafiadores, mas eu gostaria de dizer que a dosimetria é uma prioridade, tanto é que é o primeiro tema que aparece em nossa agenda regulatória. Dito isto, só tenho a agradecer e coloco à disposição das senhoras e dos senhores, mas eu gostaria já, para ganharmos tempo, de passar a palavra ao Dr. Fabrício Guimarães Madruga Lopes, que prosseguirá na sua temática. Muito obrigado. Obrigado, diretor Sabal. Perguntar dar bom dia a todos. Agradecer o convite, a oportunidade de participar. Acho que a ideia, o diálogo é sempre construtivo e, nesse sentido, acho que eu posso falar com muito orgulho que a NPD tem sido bastante, eu diria, autêntica, genuína, no sentido de interagir com a sociedade para coletar contribuições e aprender durante esse processo. Acho que as nossas contribuições e interações com a sociedade não sempre são no sentido de que a gente tem, de fato, acredito que pode aprender e ganhar com essas conversas. Eu gosto de salientar essa ideia. No que se refere à própria norma de dosimetria, e eu queria passar justamente nesses dois tópicos que vocês trouxeram para nós, sugeriram, que é as maiores expectativas e, eventualmente, os desafios. Eu queria começar primeiro colocando em contexto a atuação da NPD. Eu lembro que em agosto do ano passado houve um grande frisson porque teria entrado em vigor, na verdade entraram em vigor os artigos 52 e 53 da LGPD, que falam da possibilidade, que admitem que a partir daquele instante a NPD pode sancionar. E isso é bem curioso porque se nós considerarmos hoje como é que é a abordagem da NPD no que se refere à sua atuação fiscalizatória, foi só mais um instrumento que nós obtivemos. Considerando que nós estamos abordando a nossa lógica de fiscalização é de que existem mais do que só as sanções para promover conformidade e, no entanto, e justamente conseguir com que a sociedade brasileira e os agentes de tratamento no Brasil ou que tratem dados pessoais de cidadãos brasileiros atuem de acordo com a lei, nós já tínhamos antes outros instrumentos para fazer isso. E sanções foram apenas mais um. E isso é importante mencionar, justamente para colocar em perspectiva de que a NPD não estava esperando
e nem dependia exclusivamente desse regulamento que nós estamos produzindo agora para ter a sua efetividade, para garantir a proteção de dados no Brasil. Esse, de novo, vale relembrar, é sempre mais um instrumento. Isso também é importante colocar em perspectiva de que a NPD não vai se apoiar somente nas sanções para promover a conformidade. Inclusive, se nós vamos considerar a lógica da pirâmide em que nós vamos escalando a atuação da NPD, conforme a sociedade, o agente trânsito responde aos estímulos que a NPD traz, é bem possível, num cenário ideal em que existem unicórnios e fadas, que a NPD praticamente nunca vai precisar aplicar uma sanção, porque todo mundo vai atender a esses recados menos, eu diria assim, drásticos ao longo dessa pirâmide que nós vamos escalando a atuação da NPD para promover a conformidade. Então, no mundo ideal, provavelmente a NPD nunca precisaria aplicar uma sanção. Evidente que nós não estamos no mundo ideal e algumas pessoas precisam de estímulos mais severos para promover a conformidade, justamente por isso que existe o regulamento de sanções que nós estamos produzindo agora. E vale observar que a NPD ela separou esses regulamentos, então primeiro tem um regulamento de fiscalização e agora saiu justamente o segundo pedaço, que é o regulamento de sanções. E eu diria que foi bem providencial isso, porque se nós formos fazer os dois juntos, talvez nós não tivéssemos nenhum dos dois até hoje. E eu posso dizer isso com alguma experiência, porque eu sou de uma agência reguladora, estou aqui em missão para ajudar a NPD a se erguer, é uma missão que eu gosto muito de fazer, mas lá na outra agência onde eu estava, nós demoramos 6 anos para produzir esse regulamento. Veja, então, é só para você ter uma noção do quanto é complexo o assunto, o quanto é difícil lidar com isso, e talvez nós não temos aqui na NPD esse luxo de demorar 6 anos. Justamente por isso, então, assim, o Conselheiro Sabás está extremamente otimista quanto a relação ao nosso regulamento para janeiro, e de fato é extremamente otimista, porque nós vamos considerar o timeline e o cronograma que outras autoridades, outras agências costumam levar para produzir um documento desse, nós estaremos falando em matéria de anos e não de meses. Então, assim, isso é praticamente um autoelogio para justamente reconhecer o quanto a gente está se empenhando aqui para as coisas acontecerem num ritmo que consiga atender a sociedade e não deixá-la esperando. E aí, feita justamente essa contextualização de o que significa o regulamento de dosimetria para nós, e vale observar que eu diria que de todos os regulamentos que nós temos, os de que nós temos produzido os regulamentos, esse é o regulamento para nós mais sensível, porque ele de fato ele trabalha e considera um ambiente de pretensão resistida. Ou seja, a gente sabe justamente que uma vez que você entrou num processo sancionador, você já não está mais trabalhando num ambiente de cooperação plena. Você entra justamente num processo de coerção do regulado para que ele faça o que deve fazer. E aí, normalmente, no seu direito constitucional, ele vai resistir a isso. Ele vai ter direito, inclusive, ao contraditório, à ampla defesa. O que, de fato, faz com que os nossos cuidados com a norma de sanções sejam redobrados, justamente para que a gente consiga garantir para a sociedade o que a gente chamaria de estabilidade e solidez das decisões que a NPD venha a tomar nesse período. E eu poderia dizer, inclusive, que esse já é um dos nossos primeiros desafios, né? A NPD precisa ser, ao mesmo tempo, transparente nas suas decisões e garantir que essas decisões sejam sólidas o suficiente para que a gente não gere uma estabilidade no cenário brasileiro em matéria de proteção de dados. O pior dos cenários seria a NPD produzir várias decisões e todas elas serem questionadas no judiciário e, eventualmente, reformadas. Então, eu até considero os senhores assim que a ideia de nós termos questionamentos no judiciário das nossas decisões não é uma ideia absurda, até porque o nosso artigo 5º garante isso no Brasil, nenhum direito, ninguém é defeso de recorrer ao judiciário. Perder é que, na verdade, é um problema para nós. Então, de fato, nós estamos nos preparando justamente para que as nossas decisões, ainda que venham a ser contestadas no judiciário, elas sobrevivam ao escrutínio do terceiro poder de uma república. Outro desafio que eu posso mencionar também é justamente a ideia de que a gente precisa transmitir para a sociedade, ela precisa comprar essa ideia conosco, de que a NPD se preocupa muito com a proporcionalidade das suas decisões e sanções que vier a aplicar. E daí porque o regulamento de dosimetria sai em separado e ele cuida de trazer justamente a metodologia que nós usaremos. Para ficar bem claro para a sociedade o que de fato é mais grave para a NPD e o que não será tão grave aos olhos da NPD. Isso é muito importante porque já permite à sociedade ter uma noção, uma ligeira antecipação, não uma antecipação de 100%, porque não é essa a ideia, do que a NPD entende como mais grave e provavelmente vai ser mais dura na hora de sancionar o agente de tratamento.
Isso, de fato, já faz parte do que a gente chamaria daquele jogo de xadrez, que é promoção da cultura responsiva e promoção da cultura de proteção de dados no Brasil, em que você já sinaliza que certas condutas serão sancionadas com maior rigor pelo NPD. Isso, de fato, já faz com que o agente regulado comece a fazer assim, não, isso aqui, nesse terreno aqui eu pretendo não arriscar, porque sai muito caro se eventualmente o NPD discordar de mim ou se o NPD entender que eu estou descumprindo a legislação. Então, isso já é, antes de mão, mesmo com a própria produção do regulamento, já é uma sinalização para o setor. Ainda que eu não abra nenhum processo sancionador, isso já começa a lógica de uma promoção da cultura responsiva. E eu queria chamar também um pouquinho, resgatar um pouquinho aquilo que o diretor Sabal falou sobre justamente essa diferença no Brasil entre o que a gente chama de uma doutrina mais dogmática, de um direito que tem que escrever mais, tem que estar mais escrito, prescritivo na lei, regulado, em contraposição àquela doutrina que fala na questão do direito consuetudinário, que trabalha mais com uma lógica de uma argumentação mais profunda nas decisões e com apoio também na jurisprudência. De fato, no Brasil, a gente trabalha numa lógica mais preditiva, sabendo que isso é mais difícil, sabendo que não é possível prever o futuro, sabendo que o direito está sempre correndo atrás daquilo que a realidade vai apresentar para nós, que é normalmente uma caixa de surpresas. E aí o que nós estamos tentando justamente fazer hoje na NPD, e eu acho curioso chamar a atenção, porque nós entramos também em contato com o Conselho de Proteção de Dados Europeu, e a primeira coisa que eles disseram para nós foi: não faça isso. Você não deve abrir o jogo completo para a sociedade, não significa como é que você calcula multas, porque a sociedade vai fazer o cálculo e descobrir se é mais barato cumprir ou se é mais barato pagar a multa. E, de fato, isso parece razoável para nós, quando o que eu quero, na verdade, é que toda a sociedade cumpra a lei. E nós explicamos à época, em matéria de contexto, de que era muito interessante o argumento deles, mas nós tínhamos uma tradução muito dogmática no Brasil, e a gente não podia simplesmente não escrever uma norma de dosimetria e uma metodologia. O que nós poderíamos, eventualmente, é dizer que certos valores seriam analisados pelo NPD ao final, mas a gente não consegue escapar dessa tradição que nós temos hoje no Brasil. Até porque isso gera uma transparência também. Então, eu diria que hoje nós temos justamente esses maiores desafios: proporcionalidade e a ideia de transparência e solidez. E aí, quais são as expectativas da NPD nesse cenário geral, então? Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar a todo momento aqui é que a própria norma de sanções da dosimetria não é uma finalidade em si. Ela está ali como mais um instrumento para que a gente consiga promover no Brasil a cultura de proteção de dados pessoais. Eu costumo fazer um paralelo com o nosso Código de Defesa do Consumidor, quando ele saiu em 1990, que também gerou um frisson, e era uma norma também muito avançada para a sua época. E hoje, todo cidadão brasileiro sabe que existe PROCON, sabe que existe Código de Defesa do Consumidor e sabe que tem direitos em função desse diploma legal. Eu quero um dia que o Brasil chegue nesse nível de maturidade de proteção de dados e que todo mundo saiba que existe uma LGPD, que tem seus direitos e que pode procurar a NPD caso não tenha seus direitos atendidos. Então, eu costumo trazer esse paralelo, assim. Eu quero que um dia a NPD seja tão famosa quanto os PROCONs e a LGPD tão conhecida quanto o nosso Código de Defesa do Consumidor. Isso precisa estar entranhado na cultura do brasileiro e, como expectativa, eu diria que esse é uma das nossas expectativas. E a norma de dosimetria é só mais um agente, só mais um instrumento que nos vai ajudar nesse caminho. E, por fim, a ideia também acho que outro ambiente, a expectativa também da NPD, e, de novo, a norma de dosimetria não é um fim em si, é que a gente consiga estimular a geração de riqueza no Brasil com o tratamento de dados pessoais. Está lá no nosso artigo 2º, inclusive, da LGPD. Então, assim, sem que perder de vista o tempo inteiro, e isso é muito importante, que a gente garanta o respeito a um direito constitucional, hoje é um direito constitucional, à proteção de dados pessoais. E aí, justamente, a lógica do regulamento de 2003 entra justamente para essa parte do garantir o direito constitucional, esse respeito ao direito constitucional. Na medida em que, se outros instrumentos não funcionarem, nós temos um último recurso mais drástico, bem mais severo, que é justamente a aplicação de sanções pela NPD. Então, a expectativa de fato é que eu consiga mostrar para o setor que é muito melhor conversar com a NPD e ser conforme do que, eventualmente, esperar que a gente aplique uma sanção. Eu costumo dizer, numa lógica de uma atuação responsiva, que ir para um processo de sancionamento é quando a gente converte o direito civil em perdas e danos. Ou seja, ninguém conseguiu fazer o que tinha que fazer, e converte em perdas e danos. Essa é uma analogia muito grosseira, eu sei, mas a lógica é um momento em que só existe perde-perde. Para mim, o processo sancionador é um processo de perde-perde, quando toda a parte anterior ao sancionamento de um processo, de uma atuação de um órgão com competência regulatória, é um processo de ganha-ganha, em que a gente consegue antecipar os ganhos para a sociedade, para o cidadão, ao menor custo para a sociedade e para o cidadão também. Eu acho que, senhores, nós estamos chegando nos últimos 2 minutos
da apresentação, são esses justamente os valores que nós temos chamar. Acho que é importante mencionar também que toda essa justificativa e esse contexto de atuação responsiva não significa que a NPD não tenha receio de aplicar sanções, muito pelo contrário, nós temos uma completa ciência do nosso dever de aplicar sanções quando os demais instrumentos não funcionarem, e nós executaremos esse dever com todo orgulho, rigor e competência a que nós dispomos aqui nesse momento, ou seja, em outras palavras, estou torcendo para que a gente não precise usá-lo, mas se a gente for usar, a gente vai usar com gosto. Muito obrigado a todos e fico à disposição para outras perguntas e contribuições também. Perfeito. Muito obrigado, né, diretor Sabat, tanto como coordenador-geral Lopes, pelas contribuições, considerações iniciais, também mais técnico, né, do senhor Lopes depois, sobre justamente, né, a dosimetria e também a aplicação de sanções administrativas. Eu só queria rapidão aproveitar, já que eu tenho a palavra, só para relembrar também, né, que a gente vai ter uma discussão depois, né, aberto ao público. A gente também tem o chat que dá para colocar perguntas durante as falas, né, se alguma coisa não ficou claro, simplesmente aproveitam aí. Mas também em função do tempo, eu não quero gastar muito como falo, né, na introdução da segunda fala, que a gente agora vai ter também um pouco essa visão, né, os anseios ou as dúvidas do setor privado também a respeito, né, do processo regulatório, também das sanções administrativas, também da metodologia da dosimetria. Para isso, eu gostaria de chamar o professor Márcio, né, que ele é sócio na Almeida Law, né, que é Head of Privacy, como fala, Data Protection and Privacy. Também faz parte do grupo de trabalho sobre privacidade na Câmara ENET e também é professor universitário no CEDIM e na FGV. Então, por favor, o palco é seu, aberto. Márcio, por favor. Muito obrigado, Luke. Agradeço novamente aí a todos que estão presentes aqui, conectados ao vivo conosco, mas aqueles que também estão assistindo aí a versão gravada, que certamente será uma excelente ponte de consulta ou até mesmo de forma de controlar uns anseios acerca dessa regulamentação que está por vir. A gente fica muito aliviado, né, em conseguir acompanhar a evolução, o raciocínio e toda a fundamentação da NPD com relação ao processo fiscalizatório como um todo. Sabemos que temos um grande desafio no Brasil, que é justamente evoluir rapidamente num tema que é de alta complexidade. Isso foi muito bem colocado pelo Fabrício na sua fala, que às vezes em outras agências leva anos, está sendo conduzido em um período muito mais curto. Se a gente for comparar até mesmo o próprio processo em si legislativo e o período de adequação que a gente teve na lei, sem dúvida alguma, isso mostrou a complexidade do tema e, obviamente, o reflexo disso na sociedade como um todo, né? O setor privado sentindo muito por ter a necessidade de se adequar a uma questão de tamanha complexidade, como é o caso da lei, em momentos que a gente sabe que não são os mais fáceis nesse momento, principalmente aí durante e pós-pandemia. A ideia, como foi bem colocado pelo Luke no início da apresentação, e, obviamente, agradecendo toda a disponibilidade, a transparência e a parceria da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados em abrir e manter, na verdade, esse diálogo para que a gente possa esclarecer alguns pontos, trazer alguns questionamentos, justamente essas expectativas e esses anseios do setor privado, uma vez que, como bem colocado pelo Fabrício também, existe aí uma boa parte dos setores que aguardam uma regulamentação, aguardam um texto para poder deixar mais claros os alcances, os limites e as abordagens que a própria iniciativa privada pode fazer, mesmo sabendo que a gente parte no princípio da legalidade e do inverso, né? A iniciativa privada pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Mas, felizmente, impera
no Brasil essa postura da necessidade de ter o direito devidamente ali regulamentado, devidamente escrito, formalizado, como uma forma de trazer um pouco mais de segurança. E é em cima disso que as discussões que a gente tem a felicidade de participar aqui hoje trazem alguns dos pontos que refletem esses anseios, refletem um pouco essas dificuldades do próprio setor em si, de acompanhar dentro desses próximos meses e anos as várias LGPDs que nós teremos. A gente costuma brincar que a gente, nesse momento, já tem aí as duas primeiras, porque só nas duas primeiras regulamentações a gente já tem uma extensão de texto, né, regulatório, quase do tamanho do próprio texto da NPD, e sem dúvida alguma nas próximas regulamentações esse arcabouço vai ganhar ainda mais corpo, vai ganhar ainda mais estrutura, vai ganhar ainda mais detalhamento para esse tema, que é extremamente complexo e, como muito bem colocado pelo Fabrício, traz o desafio de ser transversal, cobrir todos os segmentos. E isso realmente é muito complexo e demanda muito do próprio órgão regulador e, obviamente, reconhecemos a dificuldade, o grande esforço em conseguir, em pouco tempo de existência e, claro, passando por todo esse processo de evolução, até mesmo da própria estrutura da empresa, e nesses momentos difíceis que a gente vive aí no pandemia e pós-pandemia, de conseguir já dar os seus avanços no próprio regulatório. Uma dessas preocupações, e até puxando o bonde desses anseios que nós temos, é justamente envolvendo a participação de outros agentes regulatórios nesse processo administrativo. Né? Então, uma dúvida que é bem colocada diz respeito até ao próprio artigo 3º da minuta, né, que está sendo colocada, foi colocada em consulta pública e está sendo agora finalizada, né? Ficamos felizes com a palavra adotada pelo Fabrício, né? Finalizada aí com a expectativa de, quem sabe, no próximo mês já termos essa versão final, justamente como seria considerado esse cenário envolvendo sanções por outras autoridades da administração pública. A gente sabe que, por ser transversal, muitas vezes, a gente já, dependendo do segmento de atuação, a gente já tem uma atuação forte, dado o exemplo dos PROCONs, mas a gente pode dar outros exemplos de outros setores que são altamente regulamentados, como é o caso do Banco Central do Brasil, como é o caso da SUSEP, como é o caso de outros órgãos. E essa é uma das preocupações, porque, infelizmente, o que ganha repercussão quando a gente fala do tema proteção à privacidade e o que ganha peso no mercado é justamente a possibilidade de trazer uma penalização. E, claro, esse anseio ele ganha ainda mais, uma vez que, às vezes, os outros setores já estão mais acostumados a aplicar essas penalizações, a gerar esse tipo de impacto financeiro nas empresas, e é por isso que essa é uma preocupação, é um anseio que a gente tem. Acho que pela nossa dinâmica que a gente está propondo para os diálogos de hoje, a gente vai ter, obviamente, a possibilidade de ter a participação, a contribuição dos senhores, tanto do diretor Arthur, quanto do coordenador Fabrício, para podermos ter aí um posicionamento com relação a cada uma dessas questões. Não sei, Luque, se pela nossa dinâmica agora, com a participação de ambos, se a gente pode fazer uma corrida pelos temas, depois a gente retoma já com ouvindo, né, essa contribuição e esses esclarecimentos pela NPD. Com certeza, me parece bom. Também teve essa questão também para os representantes da NPD, se esse procedimento está ok assim. Então, por favor. Perfeito. Bom, vamos passando aqui por alguns desses anseios, porque, mais uma vez, nossa intenção, ao trazer e fomentar esses diálogos, é justamente permitir que quem está tendo acesso ao nosso conteúdo, acesso
ao evento possa consumir, né, beber da fonte do órgão regulador. E isso é muito bom, saber dos anseios e das justificativas até mesmo para cada tipo de posicionamento, porque isso é uma fonte também muito rica de informações para os próximos passos, aí, já com uma regulamentação publicada, né? Outro tema que nós temos com relação a esses anseios, né, colocados pela sociedade como um todo, é com relação à aplicação de efeitos suspensivos nos requerimentos, né, dos recursos que são apresentados, né? É mesmo a proposta da resolução, da minuta de resolução da dosimetria, fazendo ali alterações na própria resolução número 1 de 2021, também tem gerado um pouco de insegurança com relação à efetiva mudança no que havia sido apresentado inicialmente na resolução, com o efeito suspensivo ser aplicado de forma direta, para ao nosso ver aqui, uma nova posição de que ele poderia acontecer, não necessariamente acontecer em todos os casos. Acho que esse é um ponto que também traz aí um pouco de preocupação. Avançando um pouco nessas agendas, a gente também tem, claro, um mecanismo de conseguir solucionar alguns desses conflitos que podem acontecer entre o agente de tratamento e o titular, quanto aos meios alternativos para essas soluções que podem acontecer ali, como previsto no artigo 52 da nossa LGPD. E, sem dúvida alguma, aquilo que possibilite essa negociação, essa solução ali negocial e consensual ali entre as partes, sem dúvida alguma, ganha celeridade, diminui impactos financeiros e é visto com bons olhos pelo setor como um todo, pelo setor privado como um todo. Nós temos aí um pouco de anseio aí com relação a quais seriam esses meios, já que são realmente um grande e importante instrumento para essa alta composição entre as partes. Outra questão que a gente tem discutido bastante nos foros de privacidade e junto às empresas dos mais variados segmentos, com relação à aplicação das medidas corretivas voluntárias pelos agentes, quando há ali uma diligência para implementar uma melhoria ou mitigar impactos no pós-incidente, e o quanto isso pode ajudar em termos de atenuação à penalidade a ser aplicada, né? Toda uma justificativa de investimentos do setor, dos mais variados setores, em um momento sensível como o que nós vivemos, política econômica e de saúde no mundo como um todo, no Brasil não é diferente, é justamente da necessidade de se manter investimentos para que as empresas continuem caminhando e evoluindo no tema de privacidade versus os benefícios trazidos de forma monetária mais tátil. Como eu disse, infelizmente os segmentos eles tendem a só enxergar cifras, né? Só pensar um pouco do impacto financeiro, por isso que as multas são, sem dúvida alguma, aqueles que mais despertam interesse. E esses investimentos prévios e esses investimentos reativos, essas medidas corretivas voluntárias, se encaixam nessa preocupação, né, de não ser um investimento perdido, pelo contrário, é um investimento que, sem dúvida alguma, ajuda muito nesse processo penalizador após a identificação de uma violação dos dispositivos da nossa LGPD. Avançando um pouco, nós temos também ali um pouco de preocupação quanto ao próprio princípio da reincidência, quanto ao agente de tratamento. Nós sabemos que a própria forma com que a gente tem das categorias distintas de incidência, de reincidência, desculpe, e talvez a redação utilizada na minuta da resolução traz um pouco de insegurança e cria um pouco de expectativas aí com relação à forma com que
a regulamentação tratará desse assunto, para que a gente tenha claro, uma vez que um incidente ele pode ter sido desencadeado por uma série de ações, uma série de violações a dispositivos da legislação. O exemplo mais comum que a gente discute aconteceu o incidente, gerar a obrigação de comunicar a autoridade, comunicar os titulares, e ainda assim não haver essa comunicação, a autoridade aos titulares, isso obviamente sendo aí uma nova violação, mas em outros casos poderia ser uma reincidência dentro de um próprio dispositivo, dentro de uma mesma exigência ali que não foi cumprida, né? E se a gente for pegar até o próprio funcionamento ali apresentado no relatório de impacto regulatório que foi apresentado pela própria NPD, temos aí sim a questão ali do prazo, né, de 2 anos para poder caracterizar a reincidência, enquanto na minuta sendo discutida aí a questão da colocação dos 5 anos, né, como período para ser identificado quanto a uma reincidência. E, por fim, são muitos anseios, mas a gente tenta consolidar alguns deles e, claro, enxergando a evolução do tema, enxergando a proteção da privacidade como algo da sociedade como um todo e um grande olhar por parte das empresas com relação a essas primeiras situações de fiscalização, os primeiros processos administrativos e, efetivamente, as primeiras penalizações aplicadas, diz respeito à possibilidade ali da participação como amicus curiae nos processos administrativos conduzidos pela NPD. Nós sabemos que há grande interesse por parte da sociedade, da iniciativa privada como um todo, de poder contribuir, trazer mais celeridade, trazer mais insumos, né, mais profundidade para aquela análise, até mesmo para poder esmiuçar melhor alguns temas que podem resultar ali numa definição quase que regulatória, né, numa decisão, uma jurisprudência já muito mais guiada, muito mais detalhada que muitas vezes a gente pode ter numa regulamentação propriamente dita, porque pode ser muito focada, muito pontual, e nas regulamentações a gente sabe que isso fica muito mais difícil. Essa participação de terceiros, né, especializados, representativos, enfim, tenham esse interesse particular na causa, sabemos que é uma faca de 2 gumes, que também há a possibilidade disso tumultuar um pouco o processo administrativo, então deve ser utilizado com muita parcimônia, mas é um anseio que, sem dúvida alguma, fecha aí esses principais pontos que a gente, como iniciativa privada, as empresas como um todo, tem guardado dentro de si quanto ao tema regulamentação da nossa dosimetria de penas da LGPD. Bom, tentei resumir aqui rapidamente, sabemos que o tempo é curto, né, para a gente poder iniciar esses diálogos que a gente está dando esse pontapé final do ano de 2022, mas que, sem dúvida alguma, vai gerar muita pauta e muita discussão aberta e muito rica para o próprio próximo biênio, né, Luke, de 2023, 2024. Mas, sem dúvida alguma, nesse fórum, a possibilidade de poder, como disse, consumir direto da fonte, sem dúvida alguma, ajuda muito nesse processo de orientação, nesse processo de, não vou nem falar de teaser e de spoiler do que está por vir na resolução, e a gente sabe esse anseio para fins de investimentos, para fins de organização das empresas, funcionamento, e inclusive junto a setores altamente regulamentados, são geradores de expectativas muito grandes por parte das empresas. Eu acho que era isso que, resumidamente, eu queria falar. Devolvo a palavra ao Luke, e acho que a gente pode ir seguindo na nossa pauta com as demais contribuições. Perfeito. Muito obrigado, Márcio, pelas... emplacando, né, os anseios, né, as dúvidas do setor privado em forma tão concreta, né, eu acho também bastante sistematizado. Eu acho que também é bom justamente para, né, providenciar uma base para a discussão que é a seguir. Eu acho, como você também propôs,
seria uma boa ideia agora dar a chance aos representantes da autoridade, né, da ANPD, né, vamos falar, né, direito primordial de responder e levar, não sei se é a palavra certa, mas enfim, pode responder, reagir também a esses pontos que foram levantados. Eu abro basicamente a plateia, diretor Sabato ou coordenador, quem quiser dar uma primeira reação, o palco está aberto. Muito obrigado, Luque, muito obrigado, doutor Márcio. Realmente foi bastante, os pontos são muito importantes, muito relevantes que foram trazidos, né? E eu falo assim bem macio porque eu aprendi com o Ministério das Relações Exteriores. Falo assim bem tranquilo, né? Para falar 30 minutos não diz nada. É brincadeira. Mas o que acontece é, de fato, usando o meu, né, minha prerrogativa de ser altamente democrático, eu vou falar só sobre um ponto e o Fabrício fala dos demais pontos, né? Então, o que acontece, né? De fato, existe um temor, né, referindo-me ao primeiro tópico, né, abordado, Márcio e pessoal, né, prezados, que de uma justa posição até vamos dizer assim, autuações ou de sanções nesse quesito. É por isso que a ANPD ela estabeleceu, desde a sua criação, um intenso diálogo com órgãos que a própria LGPD chama de competências correlatas, né? Então, o que acontece? Nós temos uma série com alguns nós firmamos acordos, como a Senacom, o CAD e outros, e com outros nós estabelecemos aquelas conversações full duplex, né, de dupla via, né, e intensa via, né, como, por exemplo, o Ministério Público, os PROCONs, né, e outros. Então, nós temos até com o próprio TCU, o STF, nós temos uma série de acordos que estão aí, ou acordos, ou então conversações diuturnas, né, com esses órgãos, exatamente para a grande vantagem desses acordos e dessas conversações é o estabelecimento de limites, né? De limites de atuação. Então, cada um começa a se posicionar diante da própria LGPD e entender até onde pode ir, até onde, né, onde vai a real competência da NPD, né, a jurisdição da NPD, vamos dizer assim, e onde está o alcance dos demais órgãos em relação a quando se apreciam, né, vamos dizer assim, situações que podem resultar em processos administrativos que são claramente da alçada da Autoridade de Proteção de Dados. Então, dito isso, eu passo a palavra, Fabrício, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado, diretor. Márcio, parte das preocupações que vocês trouxeram também são preocupações da NPD. E por que eu digo que também são preocupações da NPD? A NPD está ciente do desafio que significa abordar esses temas, não está levando eles de maneira leviana, e quando a gente não tem um problema, e quando a gente tem um problema diante de nós e não o trata de maneira leviana, faz parte do processo estar preocupado. Então, sim, nós temos preocupações quanto a isso, o que não significa que a gente não tenha estudado muito a abordagem desses temas e também ter tomado escolhas bem conscientes no sentido do que vem para nós. E aí, muito embora eu não possa dar muito spoiler aqui, de fato, parte das preocupações que nós recebemos nas consultas públicas reverberaram aqui dentro e produziram mudanças na minuta. Então, por isso que eu falo assim, com muito orgulho que, de fato, a gente está escutando nessas consultas, nós estamos aprendendo junto com eles. Tá? Então, isso é importante. E aí, por exemplo, acho que uma coisa importante mencionar é que a cooperação com outros setores está no DNA da LGPD, prevista lá. A gente não está fazendo isso porque gosta, porque somos simpáticos, somos bonzinhos. Não, é porque a LGPD já previu isso lá no nosso DNA. E para nós é importante também, como o próprio diretor Sabá disse, quando a gente aborda de A a Z, no que se refere a setores da economia, a gente não tem a pretensão de entender todos esses setores. Então, interagir com os órgãos responsáveis pelos setores vai nos ajudar a produzir decisões mais equilibradas e justas, sabe? Sem que a gente venha, por exemplo, a prejudicar o próprio setor. Então, acho que essa ideia da interação para nós é muito importante. No que se refere à multa com outros órgãos, eu teria dois extremos para apresentar para vocês. Primeiro, no Brasil existe a lógica de que você consegue, com uma mesma atitude, infringir diversas regulamentações e você responderia autonomamente em cada uma delas. Isso é o que se pode de acordo com a letra da lei.
O que significa, de outro lado, que nós sim nós entendemos que a atuação e a legislação do LGPD ela é autônoma em relação às demais infrações, o que não significa que a gente vai ignorar o que outros órgãos estão fazendo, justamente em função do que eu falei primeiro. A NPD vai se interagir com outros órgãos, é porque a cooperação é uma diretriz que a LGPD traz para nós. Tá? Mas a gente entende que, para todos os efeitos, as nossas sanções são autônomas, e quando muito o que pode acontecer, isso é um exemplo prático que eu consigo perceber logo de cara, sem ter um caso concreto na mão ainda seria desastroso, eventualmente, eu aplicar uma daquelas sanções que não são as pecuniárias, como eventualmente proibir o tratamento de dados pessoais, porque aquilo poderia ter um impacto gigantesco no próprio setor, em que eu acabaria excluindo um agente econômico daquele setor. Então, esse tipo de coisa, sim, nós vamos fazer, olha, que a multa talvez seja o menor dos problemas numa situação como essa. Então, de fato, isso está no nosso radar, faz parte da preocupação, mas eu diria que é o ônus de estar aqui fazendo esse papel, sabe? Nós temos que carregar essa preocupação conosco. Já no que se refere ao efeito suspensivo, a gente recebeu bastante contribuição sobre isso. Uma das contribuições que nós recebemos, inclusive, foi antes da consulta pública, que era aquele artigo estava com uma redação talvez dúbia. E então, uma das preocupações que a gente está vendo justamente dele sabe se a gente consegue resolver esse problema do que a gente estava querendo dizer com o primeiro artigo 60. Então, de fato, e houve algum momento uma proposta de mexer nessa redação, e essa redação já mudou umas 20 vezes desde que a gente iniciou a consulta pública. Então, só para ter noção do senhor de quanto a gente está debruçado sobre o tema. No que se refere à administração do recurso, achei bem curiosa essa questão de eventualmente haver um vício de vontade, porque, em princípio, mesmo a pessoa que proferiu a decisão estaria fazendo admissibilidade. E, de fato, a gente percebeu isso. E uma das motivos que nós chegamos a considerar foi que caberia recurso dessa decisão, de não receber o recurso, justamente por conta disso, né? Mas isso foi uma das coisas que a gente percebeu. Eu não vou dar spoiler ainda sobre isso aí, mas esse tema apareceu no nosso radar também. Nós estamos trabalhando com ele, tá? Para começar, e assim, por outro lado, não chega a ser uma novidade. Já tem em outros lugares também que a admissibilidade do recurso era feita pela própria entidade que emitiu, a autoridade que emitiu o juízo. Inclusive, isso era uma coisa que existia no próprio Código de Processo Civil antes da mudança do novo Código de Processo Civil. Então, a gente não ficou tão desconfortável com isso, até porque, na verdade, já era uma tradição no direito brasileiro, tá bem? Mas não que a gente não estivesse preocupado com isso também. Já no que se refere a medidas corretivas, isso eu posso dizer para você tranquilamente que sim, elas deveriam ser consideradas e provavelmente serão consideradas, aquelas voluntárias, porque a própria lei já determina isso no artigo 52, parágrafo 2º. Eu vou citar o parágrafo 2º e vou verificar aqui em tempo real. Na verdade, o 52, parágrafo 1º, quando ele fala para adoração reiterada de mecanismos e procedimentos internos, ou seja, já existe lá uma previsão de que nós vamos considerar o bom comportamento prévio e o bom comportamento ao longo dos períodos. Vale observar que o processo de incidente de segurança, de tratamento do incidente de segurança, ele normalmente será anterior ao processo sancionador. Então, qualquer coisa que ele venha fazer durante o processo de tratamento do comunicado de incidente de segurança, sim pode ser considerado como uma boa prática, seja porque a NPD já determinou que ele fizesse e ele cumpriu essa determinação, seja porque ele já trouxe de primeiro isso aí. Então, acho que ou entra por um inciso de que ele aprender as determinações, ou entra pelo inciso de que existe uma adoção de uma prática reiterada. Então, eu não estaria preocupado com isso ser considerado, sim. Acho que toda a lógica, inclusive, do artigo 52, parágrafo 1º, ele traz essa ideia de proporcionalidade e premiar o bom comportamento. Não, a ideia de uma atuação responsiva ela não é só sancionar, como também premiar o bom comportamento. A regulação responsiva trabalha, inclusive, com a ideia de um over-compliance, em que quem faz mais do que a lei determina também merece ser compensado. Né? E por fim, no que se refere a mico escuro, a gente trouxe essa previsão no regulamento de fiscalização, então lá está previsto que pode ter um amigo escuro no processo administrativo sancionador. E esse traz, sim, benefícios e riscos, tá? Mas como você bem mencionou, ó, pode tumultuar um processo sancionador, por outro lado, a gente pode também melhorar até a ideia de do nível de informações que a NPD recebe, e por gente em função justamente de, às vezes, que certos processos eles terão uma repercussão maior na sociedade que só aquele caso com relação ao agente de tratamento. E aí, de fato, para nós faz sentido, sim. Confesso para você que, especificamente no que se refere a Amico Escuri, nós optamos por não definir muito como é que seria a participação dele, até porque nós correríamos o risco de estar regulando aquilo que a gente não conhece. Então, a ideia é dizer que é possível, e aí, de fato, nós vamos começar como observando como é que é o caminho, observando como é que é o comportamento do amigo escuro, para eventualmente descobrir onde é que a gente precisa regular. E vale mencionar que essa ideia de regular depois de observar
é inclusive uma das diretrizes da própria regulamentação em si. Não crie regras para aquilo que não é um problema, né? Então, eventualmente, nós vamos observar onde é que existe um problema para, então, eventualmente, evitar aquele problema. Porque, do contrário, a gente corre o risco de começar a regular o mundo com uma bazuca para matar mosquito. E aí a regulamentação sempre costuma vir pesada, né? Então, a ideia é regular somente o necessário. Foi por isso que, assim, apesar de a gente estar previsto, estar preparado para isso aí, a gente sabe que eventualmente não vai ser fácil, mas na medida em que os problemas forem se apresentando, a gente vai trabalhar, lidar com eles e provavelmente aprender junto com a sociedade como é que faz, como é que tira o melhor proveito dessa ferramenta. Eu acho que eu passei por todos os temas ou deixei algum de fora, Márcio? Olha, foi muito abrangente e bem completa seus esclarecimentos, Fabrício. A gente fica muito feliz de saber aí que, apesar de um pouquinho triste de não ter um spoiler em primeira mão do texto aí da resolução já finalizando, a gente fica feliz que pelo menos pela linha de raciocínio, pelos os caminhares aí de cada um desses assuntos, a gente não vê nada que possa conflitar com esse anseio constante por parte do setor privado como um todo. Né, a gente diz, né, não acende nenhuma luzinha vermelha nem amarela, né? A gente vê, obviamente, recebe isso com bons olhos e é, um, uma forma de acalentar, acalmar um pouco o que a gente tem aqui de todos esses anseios que a gente tem à flor da pele. Talvez, se me falha a memória, nas questões de soluções consensuais, né, a possibilidade ali de acordo entre titulares e agentes de tratamento, e, por fim, a questão da reincidência, Sim, né, ali de sim, prazos, se possível, a gente poder acalentar um claro. pouco mais esses anseios, seria muito bom. Tá, não, de fato, a reincidência eu ia anotar do verbo, esqueci completamente, então por isso que eu passei por ela. No que se refere à reincidência, nós, na verdade, nós segmentamos ela justamente porque a ideia da reincidência ela é uma lição que a gente vem importando do Código de Processo Penal, né? E a ideia da reincidência ela é assim, não é essa qual foi a sua infração anterior, você já é considerado, já não é mais considerado réu primário, pouco importa se você roubou uma caneca, se você matou alguém. E a gente entende que isso pode ser mitigado debaixo do princípio da proporcionalidade. E nesse sentido, para nós, faz muito mais sentido a gente falar numa residência específica, ou seja, você já foi sancionado por aquela conduta e, portanto, você é mais rigoroso com ela, e você, olha, você já é a segunda vez que você aparece aqui no NPD, mas foi por uma sanção distinta, ou seja, numa lógica de lições aprendidas, você aprendeu uma, está precisando aprender outra. Então, foi muito mais sobre a ótica da proporcionalidade que a gente acabou segmentando, Márcio. Porque, do contrário, a gente poderia, não, tratar tudo como igual, e aí, de fato, isso poderia ficar ruim. Entendeu? Assim, olha, não, então trata todo mundo com o mesmo rigor e às vezes isso parece não fazer sentido numa lógica de uma atuação responsiva. Então, para nós, fazia muito sentido eu segmentar a ideia da reincidência justamente sob a ótica da proporcionalidade e entender, olha, para quem já cometeu a mesma infração duas vezes, assim, o recado já foi dado, ele já sabia que estava errando e tá insistindo no mesmo erro. Sabe? Eu acho que é justamente por isso que a gente acabou segmentando. Esse não é uma jabuticaba da NPD. A NPD, na verdade, verificou isso, que já tinha outras também agências reguladoras. E eu quero abrir um parênteses aqui, outras agências reguladoras, lembrando que a NPD não é uma agência reguladora, é uma autoridade só para... Então, assim, agências reguladoras também já tem isso, então não é uma jabuticaba só nós. E para nós pareceu muito razoável sob a ótica do princípio da proporcionalidade. Então, e aí, já na parte da parte de consensual e de medidas voluntárias, eu acho que foi uma ideia bem interessante isso que a lei trouxe. Quem sou eu para julgar a lei, mas eu posso dizer que eu gostei dessa ideia, né? Porque de fato estimula isso e inclusive casa com a própria abordagem da NPD, que vai aparecer lá, acho que no artigo, acho que é no parágrafo, deixa eu ver aqui, para não cometer um impropério de falar errado, mais lá para baixo, isso, no artigo 55J, no parágrafo 6º, ele fala que as reclamações que a NPD receber poderão ser analisadas de forma agregada. Isso de fato facilita para nós, quando eu digo assim, olha, eu não vou ter condições, num primeiro momento, de tratar reclamação a reclamação. Mas se você, agente de tratamento,
conseguir compor com o seu titular de dados e resolver isso antes de eu pegar e transformar de maneira agregada, eu posso, de fato, considerar, olha, eu tenho um número gigantesco de reclamações contra esse agente de tratamento, mas ele conseguiu se compor com praticamente 100% das pessoas que reclamaram aqui. Significa, eventualmente, que na minha lista de prioridades de agentes de tratamento que serão fiscalizados, ele pode descer. Então, é muito mais uma lógica de que justamente de verificar e, eventualmente, nem abrir o processo contra ele, porque, de fato, ele está resolvendo. A ideia da LGPD nesse sentido é justamente até promover a autocomposição, para que esse problema não ganhe escala e acabe virando problema do Estado. E aí, isso é uma coisa que a gente pode, que eu posso trazer um paralelo junto com a própria com o Código de Defesa do Consumidor. Normalmente isso é uma relação privada, mas justamente considerando o impacto que isso pode ter na sociedade, que o Estado pega e regula e atua, e existe justamente um direito, existe um direito público que interfere nessa esfera privada naquele momento ali. É claro que nós temos aqui uma situação um pouco distinta, porque nós estamos falando de proteção de um direito fundamental, né, que está lá, previsto na Constituição. Mas de todo modo, para nós, estimula a ideia, a autocomposição é uma ideia boa, porque na verdade permite que eu consiga direcionar meus esforços para aquilo para quem não está resolvendo. De fato, isso para nós faz muito sentido. E convenhamos, normalmente uma autocomposição costuma sair infinitamente mais barata para o cidadão, para a empresa e para o Estado. Para o Estado, porque ele não tem que movimentar a máquina. Para o cidadão, porque provavelmente ele consegue o provimento dele mais rápido. E para a empresa, porque ela não tem que eventualmente contratar mais um de advogado, não tem que responder ao processo sancionador. Então, eu diria que, nesse sentido, ele é econômico para todo mundo. Portanto, justamente faz todo sentido ele estar na lei e, eventualmente, a NPD vai sim considerar isso nos seus processos até de priorização de ações de fiscalização ou, eventualmente, se a empresa trouxer para nós durante o processo sancionador, olha, eu tenho aqui tudo isso, mas eu já resolvi. De fato, isso pode, quando motivado apenas por aquelas reclamações em que houve a composição, pode, eventualmente, interferir radicalmente no destino de um processo sancionador. Eu não consigo agora antecipar se, eventualmente, isso poderia matar definitivamente o processo sancionador, mas eu também não excluo essa possibilidade. Depende do caso concreto. Muito obrigado pelas considerações e explicações. Agora, pergunta para o Márcio, agora foram tratados todos os temas que foram levantados, ao menos pela primeira satisfação, embora sem spoiler. Por assim, Luke, a gente fica muito feliz. Acho que dentro das palavras, né, que são obviamente, como eu falei, acalentadoras em alguns momentos, a gente consegue ali pincelar uma provável caminhar para determinadas formas de regulamentar. Então, mesmo não tendo a intenção de liberar um spoiler, a gente já consegue mais ou menos ter os cenas do próximo capítulo para deixar todo mundo ainda vidrado nessa série aí que está todo mundo maratonando desde 2018, né? Eu acho que os pontos que a gente trouxe foram todos tocados aí, todos abordados na fala tanto do quanto do coordenador Fabrício, e a gente fica muito feliz com a contribuição. E eu acredito que agora, Luke, voltando a palavra para você também, a possibilidade aí dos demais convidados, né, desse grupo seleto que a gente uniu para a primeira versão dos diálogos focados em privacidade e proteção de dados da nossa LGPD, também poderem pegar carona nos anseios que a gente colocou aqui, ou eventualmente até expor outros anseios que façam sentido já fazer aí essa a gente fala no processo dos embargos auriculares, né? Falar um pouquinho ali para servir às vezes de inspiração ou até de ideia para essa versão final, para esse fechamento da resolução. Perfeito. Então, o convite, na verdade, já foi feito. Então, por favor, a todos os participantes e convidados hoje, agora a plateia, o palco está aberto, pode levantar a mão. Eu só peço, talvez, se apresenta rapidão quem é, onde trabalha, qual o interesse, a pergunta. E sempre é bom
com câmera aberta, se for o caso, mas também quem está tímido também pode colocar as suas perguntas no chat. Perfeito, já temos a primeira participação. Verônica, por favor. Está no mudo ainda. Perfeito, agora sim. Obrigada. Primeiro, gostaria de parabenizar pela iniciativa e agradecer assim, pela oportunidade de estar aqui com vocês e, de fato, exaltar essa abertura da NPD nesse diálogo tão construtivo que ela vem realizando com a sociedade. Então, muito bacana estar aqui diretamente com eles, né, endereçando as nossas preocupações. Eu sou Verônica Barros, eu trabalho com a Ana Paula Bialer, e representando algumas associações da indústria, né? E várias das nossas preocupações o Dr. Márcio já trouxe, né? E foram muito bem esclarecidas pelo Fabrício, e eu fiquei com duas dúvidas com relação às respostas que ele trouxe. Quer dizer, uma com relação às respostas e uma outra ainda que não foi tocada. Primeiro, diz respeito ao efeito suspensivo, eventualmente não automático, né? E isso associado à questão do juízo de admissibilidade ser realizado pela própria autoridade que proferiu a decisão. Eu fico preocupada com a questão da eficiência e até dos danos que podem ser gerados aos agentes de tratamento, na medida em que, se não for concedido efeito suspensivo e se o recurso for examinado pela autoridade que proferiu a decisão, ainda que caiba recurso, se isso não prejudicaria muito, né, o próprio andamento do processo administrativo e, eventualmente, o dano sobre os agentes de tratamento não seria extremamente rigoroso sem um segundo juízo de valor, né, numa eventual punição. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta diz com relação à aplicação da pena de multa, né, quando a NPD, na minuta da resolução, ela traz o cálculo da dosimetria, a gente ficou refletindo sobre a possibilidade de as atenuantes serem mais numerosas do que as agravantes e um valor da multa ser eventualmente negativo, né? E se isso faz sentido, e se a autoridade pensou no caso da aplicação, decidimos pela aplicação da multa, a multa negativa, seria possível uma regressão da gravidade da sanção? Né? Então, a gente ficou refletindo sobre essa questão e a gente não encontrou resposta ali na minuta, então, se vocês puderem fazer a gentileza de esclarecer para a gente dentro do possível, eu super agradeço. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Eu costumo deixar livre para os, eu chuto, né, está bem direcionado também à autoridade, então deixo livre quem quiser tomar ou se aventurar nessa resposta aí. Por favor. O Fabrício, acho que estava um pouco fora, né, Fabrício? Foi a pergunta da Verônica. Muito obrigado, Verônica, pela excelentes perguntas. A primeira sobre a situação do efeito suspensivo, né, e sobre a admissibilidade, pela mesma autoridade que emitiu o primeiro parecer, né? E a segunda é sobre a eventualidade de ser negativo, né, Mônica, né, Verônica, ali no cálculo de haver uma negatividade, não é isso? Exato. Na aplicação da multa, pelo fato das atenuantes serem mais numerosas do que a agravante, numa eventual multa negativa, se isso ensejaria uma possibilidade de regressão da gravidade da sanção, que a gente não conseguiu encontrar uma resposta ali na minuta examinada, e aí queríamos saber se existem reflexões da autoridade nesse sentido. A segunda eu consigo responder fácil. Isso, Fabrício. A primeira eu de fato perdi a pergunta. Não, Fabrício, você deixa que eu fale um pouco da primeira, até porque okay. É até muito fácil falar da primeira, porque ela ainda está em consideração, né? Então, ela ainda está em análise. Agora, a segunda, Fabrício, fica à vontade. A primeira é a seguinte, Verônica, de fato, nós recebemos uma série de contribuições, né, por meio da consulta pública, né, uma série de colocações sobre a situação do efeito suspensivo, né? Então, existe o que eu posso falar, quase dando spoiler, né, mas sem dar, né, é que esses dois itens estão em análise ainda, mas existe uma tendência de se considerar o efeito suspensivo automático para vamos dizer assim, as sanções de multa, somente para elas, tá? E para os outros tipos de sanção, não, tá? Não considerar o efeito suspensivo automático. Existe uma tendência de fazer isso.
E também como existe a tendência da admissibilidade ser direcionada para outra autoridade que não autoridade que emitiu aquela sanção. Existe essa tendência de fazer isso, tá? Agora está em análise, mas é claro que existe essa tendência de se considerar assim. Seja qual for o parecer da nossa Procuradoria Federal especializado, vai caber ao diretor relator, né, optar, né? Aquilo que a gente chama da solidão do comando, né? Ele tem que decidir, né? Uma hora, né, vai cair ali, ele vai ter que decidir, não tem jeito, né? Mas existe essa tendência, tá? Sempre em prol, claro, considerando aqueles princípios basilares né, do direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Então, baseado nesses princípios basilares é que a gente deve tomar essa decisão. E a segunda, por gentileza, Fabrício. No que se refere à ideia de uma multa negativa, Verônica, nós fizemos algumas provas de conceito da minuta antes de jogá-la em consulta pública, né? E aí, uma das coisas que nós, digamos, a gente não podia deixar essa ponta solta. E o que nós, pelo menos, imaginamos que tínhamos amarrado na minuta aí, pode não ter ficado claro, é que existe uma ideia existem margens de máximo e mínimo nesse sentido. Então, se você eventualmente tiver, e eu tomara que tenha, aconteça muito, porque isso é uma coisa boa, muito mais atenuantes do que agravantes, no caso como a gente pode chegar à conclusão de que a multa seria negativa, mas isso não vai acontecer, porque justamente os valores mínimos. E aí, então, lá, acho que no anexo, no apêndice 2 ou no apêndice 1 da própria norma, já tem lá dizendo quais são justamente os valores máximos e mínimos de cada sanção em função da gravidade. E se você chegar à conclusão de que você, por exemplo, tem 20% de acréscimo, mais 40% de decréscimo numa multa, ela vai justamente atingir no valor mínimo e vai parar por ali. Então, não teria uma lógica dela ficar negativa, e em função disso você reduzir de grave para médio, de médio para grave, por exemplo. Tá? Então, em princípio, isso não está previsto acontecer, justamente porque a minuta pensa numa lógica de valor mínimo. O que vai acontecer é, se você você teve uma conduta considerada média, ela vai considerar sendo considerada média, mas como você tomou todas as precauções necessárias, você vai ser premiado, vamos lá, gente. A ideia do premiado aqui é relativa, então eu vou colocar entre aspas. Mas você vai receber uma sanção mínima, tá? Porque, em princípio, a sanção mantém a sua escala de gravidade. O que acontece é que a gente aplica a sanção mínima naquela categoria de gravidade. Daí até porque é importante ter feito justamente esses valores máximos e mínimos, o que eventualmente pode acontecer também o contrário. Você tem uma sanção leve, mas o cara o agente cometeu tantos impropérios naquele tratamento que a gente poderia cobrar mais caro que uma infração grave. Isso eventualmente pode acontecer numa lógica, se você tem um agente de tratamento que tomou todas as precauções numa infração grave a ponto de reduzir ao valor mínimo, e alguém cometeu tantos impropérios na sanção dele que ela poderia ter um valor maior. Mas ainda assim tem valor máximo para cada um deles também, e valor mínimo também de sanção. Tá bem? Perfeito, Fabrício, obrigada. Nas Nada. nossas contribuições, a gente tinha até comentado sobre a supressão do mínimo, né? Então, por isso, esse nosso raciocínio posterior, então, partindo dessa premissa, o que aconteceria, então, né, se não tivesse o mínimo? Será que não valeria a pena, já que a condução de governança da privacidade e proteção de dados é tão cuidadosa, que ele tem mais atenuante que agravante? Será que seria possível a agressão da gravidade da sanção, a aplicação de outra sanção que não a multa, né? Mas compreendi, muito obrigada, Coronel Sabá. Acho que, Verônica, só um comentário. Verônica, acho que o que você está mencionando no final das contas, veja, a gente está falando de uma sanção de multa. E, de fato, vai acontecer o seguinte, você vai ter sanções de multa grave que serão menores do que sanções de multa média, justamente em função disso. Ele só não mudou o título da sanção, mas ela, de fato, será menos gravosa que uma sanção média. Então, é como se ele tivesse migrado para média, sem chamar de média, porque um valor menor do que poderia ser aplicado por uma sanção média. Sabe? Então, do ponto de vista material, útil, vamos chamar assim, ele teria, de fato, estaria pagando menos que uma sanção média, por exemplo. Né? Porque existe uma margem de sobreposição entre valores. Então, o mínimo da leve até o máximo da leve vai ter sobreposição com o mínimo da média, e o máximo da média tem sobreposição com o mínimo da grave. Então, o que significa que você eventualmente pode ter uma sanção grave com um valor financeiro menor do que uma sanção média. É quase como se você tivesse, de fato, migrado de categoria sem migrar de categoria. Perfeito. Obrigada, Fabrício. Muito bom.
Eu vou só dar mais uma olhada aqui na rodada, se tem mais perguntas. O tempo também já está bastante avançado, né? Então, a gente talvez teria espaço, tempo para mais uma pergunta para depois já logo encaminhar ou caminhar para o fim do evento, né? Para também respeitar as agendas de todo mundo que se liberaram para estar aqui hoje. Parece que não é o caso, que sempre também é um sinal, né, que eu acho que as contribuições feitas de ambos os lados foram bastante completas também, né? É claro que a gente tá nada surpreendente tendo especialistas da área também na mesa e compilando com cuidado todos os anseios do setor privado e também o mesmo cuidado que a autoridade está colocando em pé ou colocando no trabalho também, né, de escrever a minuta, também respondendo as perguntas. Eu, da nossa parte, fiquei muito feliz pela discussão tão animada, tão profunda e técnica. Eu, né, não sendo um especialista, aprendi muito hoje. Espero que todo mundo tenha tido o mesmo efeito e as perguntas foram respondidas de uma maneira que já dava um certo encaminhamento o que é para esperar dessa minuta que vai, segundo, né, o diretor Sabá, já num desses 31 dias de janeiro sair, né? Então vamos esperar que seja assim. Eu queria, para fechar, né, só fazer mais uma vez o anúncio também que isso a gente considera como um primeiro momento, né, de fazer esses intercâmbios um pouco mais técnicos. A gente também quer fazer mais juiz no próximo encontro também do diálogo internacional, também trazer um pouco mais as visões de uma União Europeia, também de especialistas alemães, que seria justamente o devidamente anunciado com um prazo um pouco mais amplo do que esse primeiro encontro, que foi mesmo assim, eu acho que muito enriquecedor e muito interessante, mesmo tendo também um pouco um viés mais nacional aqui no Brasil. Então, isso com certeza vai ser um encaminhamento que vai seguir essa rodada, esse modelo, né, de intercâmbio, e que a gente busca também, né, meio que juntando os temas prioritários da agenda regulatória da NPD para trazer essa discussão, esse diálogo com o setor privado também, né. Para fechar mesmo, eu gostaria, na verdade, de convidar também, talvez, nossos palestrantes para dar uma palavra final. Não sei, talvez realmente soltar aquele spoiler ou simplesmente desejar um bom fim de ano, boa Copa para todo mundo. Eu acho que vamos em ordem, né, diretor Sabat, se o senhor quer começar, e aí vamos seguindo e fechando. Minhas palavras, Lucas, são de agradecimento, né, e dizer para todos que quando se faz uma norma, é claro que o desafio é que aquele que faz a norma, ele deve sempre visualizar o agente de tratamento, no nosso caso, cumprindo cada artigo, cada item daquela norma, né? E se alguma coisa ficar suspeita, se alguma coisa não ficar direito, então se houver algum resquício, algum sinal de dificuldade, então aquilo deve ser, claro, modificado ou suprimido. Isso aí é o que nós sempre temos em mente, fazer o melhor, né, para o país, com certeza, e agradecer muito todas as contribuições recebidas, né, a Verônica pontuou que enviou e com certeza foram consideradas, temos que agradecer muito e dizer que todos que nós, né, confiem em nós, né, e nós também confiamos plenamente nas senhoras e nos senhores para nos ajudar nessa caminhada de normatização de um tema tão excelente quanto essa produção de dados pessoais, tão rico, tão bom para o país. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, doutor Sabat. Queria também dar a palavra para o coordenador Lopes, se o senhor também quer falar uma coisa ainda para fechar, ou... Eu acho que o diretor Sabá já encerrou de maneira brilhante. Eu só agradeço a participação e o convite. Foi muito interessante participar e legal. Perfeito. E aí, professor Márcio, só agora realmente para fechar. Bom, novamente agradecendo em nome
da nossa organização, desse que está sendo o primeiro, dos vários eventos que, como o Luke colocou, teremos aí a felicidade de poder participar, porque realmente é uma riqueza muito grande essa troca de experiências, de pontos de vista, e esse canal aberto que, sem dúvida alguma, é o principal motivador para conseguirmos controlar esses anseios do setor privado. Sem dúvida alguma, essa abertura que a gente tem, que a gente vê muito bem, e que a gente novamente agradece muito a participação do diretor Arthur Sabá, do coordenador Fabrício Guimarães, e a gente fica muito feliz de continuar com essa porta e com esses debates, com essa rica troca de anseios e acalentamentos, e que, sem dúvida alguma, resultam num ganho para a sociedade como um todo, uma vez que a gente consegue trazer aí essas, às vezes, experiências adquiridas ou traumas adquiridos do passado ou de outras localidades, né, sem querer fazer qualquer paralelismo aí ao 7-1, mas que a gente adquira um pouco desse trauma que a Alemanha e a União Europeia adquiriram ao longo dos últimos anos em virtude do RGPD, do GDPR, e que a gente possa aproveitar isso para que aí sim a gente dê uma goleada no tema privacidade e proteção de dados, aí muito bem direcionados pela ANPD. Perfeito. Muito obrigado, então, só também, de novo, do secretariado do Diálogo Digital Brasil-Alemanha, agradeço muito a participação de todos da ANPD, da Câmara Enet, de todos os participantes também, que foram mais na função de ouvintes. Espero que seja um bom lançamento para uma boa série que continua com tanta profundidade, com tanto interesse. Agradeço o tempo de todos, desejo um bom fim de ano, e a gente retoma as discussões no ano que vem.